Olá! Eles são os representantes do país no exterior. Os diplomatas auxiliam na formação da política externa, negociam e protegem internacionalmente os interesses do país. No mês em que é comemorado o Dia do Diplomata, você vai conhecer um pouco mais sobre esta carreira. Para falar sobre este assunto, eu recebo o consultor jurídico do Itamaraty, Antônio Cachapuz de Medeiros, e o professor do Uniceub, Marcelo Varela. Mas antes, vamos acompanhar uma reportagem que traz mais informações sobre o tema. No dia 20 de abril é comemorado o Dia do Diplomata, o profissional que representa o país e os interesses da nação frente à comunidade internacional. A data foi escolhida em homenagem ao dia de nascimento do patrono da diplomacia brasileira, o Barão do Rio Branco. A carreira, cada vez mais desejada por jovens, foi instituída no Brasil em março de 1946. Para ingressar na carreira é necessário ser aprovado no concurso do Instituto Rio Branco e para isso é preciso muita dedicação. Além de enfrentar as várias etapas de provas, quando aprovado, o candidato ainda passa por um treinamento intenso e contínuo. O primeiro cargo da carreira é o de terceiro secretário. Depois, o aprovado tem a possibilidade de crescer na profissão, passando pelas funções de segundo secretário, primeiro secretário, conselheiro, ministro de segunda classe e, por fim, ministro de primeira classe ou embaixador. Como instrumento de política externa, o diplomata é preparado para tratar de questões que vão desde a paz e segurança, as relações econômicas, temas de direitos humanos, meio ambiente, tráfico de drogas e tudo que tem a relação com a cooperação entre o Brasil e nações parceiras. Bom, eu gostaria de começar com o Dr. Cachapuz, que está aqui mais próximo a gente. Quem são os agentes diplomáticos? Agentes diplomáticos são todas as pessoas que representam os direitos e os interesses do país no exterior. Nós temos os agentes diplomáticos, digamos assim, ordinários, que são aqueles que integram a carreira diplomática, né, que têm vocação para isso, que prestaram concurso no Itamaraty, fizeram o curso de formação de diplomatas, né, e que têm toda uma carreira hierarquizada, né. E a função deles é exatamente essa, uma função muito nobre, muito importante, de defender os direitos e os interesses do país no exterior. A passagem pelo Instituto Rio Branco é obrigatória? É obrigatória. Já houve no passado concursos de acesso direto à carreira diplomática, mas atualmente é feito para o cargo de terceiro secretário e imediatamente ele tem que fazer os 2 anos de estágio, né, no Instituto Rio Branco, que é um curso de preparação, um curso de formação. Doutor Marcelo, para o direito internacional, é feita alguma distinção entre o embaixador e o cônsul? Sim, existem distinções importantes, muito embora é possível que um membro da carreira diplomática exerça a função de embaixador e também de cônsul durante a sua carreira. Uhum. No entanto, as funções previstas para o desempenho são diferentes. O embaixador é o representante político do Estado. A embaixada, ela fica via de regra, na capital do outro país. O cônsul, ele tem diferentes funções, como não só a assistência aos nacionais que encontram-se naquele país, por exemplo, aos brasileiros no exterior, a assistência que pode ser notarial, como realizar os atos que aqui no Brasil, para usar uma linguagem mais simples, se realiza em cartório, como casamento, registro de nascimento, registro de um contrato, autenticação de firma, realização de uma união estável, mas também uma forte importância na representação comercial do Brasil no exterior, uhum, com a viabilização de negócios entre empresas brasileiras, o encontro de parceiros comerciais, para que o Brasil exporte mais do que o Brasil possa importar algum produto que necessita, enquanto que na embaixada é onde vai se negociar os tratados, onde a negociação política entre os dois países se realiza. Justamente por isso que a embaixada fica na capital e o consulado, via de regra, funciona junto com a embaixada, mas também pode funcionar em cidades onde haja uma forte representação da população daquele país. Então, no Brasil, por exemplo, tem consulados nos Estados Unidos em diferentes cidades, enquanto a embaixada só fica em uma cidade, uhum. no caso dos Estados Unidos, Washington.
Como é que se dá a escolha do embaixador? No Brasil, isso está previsto na Constituição. Então, a prerrogativa de designar um embaixador brasileiro é da presidente da República. É um cargo de confiança. É um cargo de confiança. E tem que ser sabatinado pelo Senado Federal. Sempre lembrando que o embaixador tem um requisito, né? Que ele é o chefe da missão diplomática e ele, antes de ser nomeado, antes disso que eu falei, que passa pelo Senado, depois o presidente designa, o embaixador, o país que vai receber aquele embaixador, para onde ele foi indicado, tem que dar o seu consentimento. Então, ele é consultado, né? E se ele concordar com a indicação, ele vai conceder o que se chama o agreement, ou agrément em francês, ou seja, estou de acordo. Então, isso é um requisito prévio. Ele pode não conceder o agreement, ele pode não, recebendo o currículo da pessoa, ele diz, não deve ser uma situação muito comum, né? Não, é incomum, mas acontece. O embaixador, ele entrega as suas credenciais para o chefe de Estado. Então, ele, ao chegar no país onde ele vai desempenhar as suas funções, ele tem que marcar uma audiência com o chefe de Estado, para o qual ele entregará pessoalmente as suas credenciais, né? E a partir daquele momento ele é considerado no exercício de suas funções. Eu queria falar um pouquinho sobre imunidade diplomática. Apesar dessa importância do cargo, da criteriosa escolha da pessoa que vai representar o país, pode acontecer de um diplomata ferir as regras locais. Como essa situação é tratada? De acordo com a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, que é o instrumento jurídico internacional que rege essa matéria... É a de 61 ou 63? De 61. Relações diplomáticas, 61. Relações consulares, 63. Certo. O que mostra claramente, o que o professor Marcelo já respondeu antes, que há uma diferença entre relações diplomáticas e relações consulares, tanto que são regidas por convenções internacionais distintas, né? Então, de acordo com a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, o diplomata tem o dever de respeitar a legislação local. Então, tem que pautar a sua conduta por absoluto respeito à legislação do país onde ele está desempenhando as suas funções, né? Então, e ele goza, obviamente, de privilégios e imunidades que são dados para garantir o desempenho de suas funções, apenas para isso. Isso é uma coisa interessantíssima, porque no passado se falava, por exemplo, que entrar, e até hoje muitas pessoas têm esse entendimento, né, de que entrar na sede de uma missão diplomática estrangeira seria como se você estivesse entrando em território estrangeiro. Então seria a teoria da extraterritorialidade. Por uma ficção, seria como se você estivesse no território de outro país. Não é verdade, né? Todas as embaixadas aqui no país são território brasileiro. Elas estão aqui instaladas. Por que não se entra? Por que elas são invioláveis? Por que elas têm que ser protegidas pelo Brasil de qualquer invasão, de qualquer transtorno? Porque o Brasil tem o dever de garantir o desempenho daquelas funções. Esse é o fundamento. É a teoria do interesse ou da garantia da função. Um indivíduo está em país estrangeiro, está em solo estrangeiro, e ele precisa desempenhar adequadamente as suas funções. Então, por isso que as missões diplomáticas são protegidas, por isso que elas são invioláveis, por isso que a polícia local tem o dever de protegê-las, né, para que eles possam se sentir seguros para desempenhar as suas funções. Quem mais entra nessa proteção, doutor Marcelo? O embaixador, o espaço físico onde ele trabalha, e a sua família, por exemplo, também é observado a importância de se garantir uma proteção à família, à correspondência, alguma coisa do gênero? A Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas estabelece alguns, nos seus artigos 29 a 35, alguns direitos que esses diplomatas devem gozar para o bom exercício das suas funções. Esses direitos variam conforme a natureza do trabalho que esse agente diplomático exerça no exterior. Então, nós temos os chefes da missão diplomática, que são os embaixadores, temos os agentes diplomáticos em geral, que são aqueles diplomatas que trabalham na missão diplomática, temos os funcionários técnicos, por exemplo, no Brasil, a carreira de oficiais de chancelaria, e o pessoal de serviço, que é quem cuida das funções domésticas da embaixada. Os privilégios e imunidades diplomáticas vão variar conforme esses cargos.
No caso dos agentes diplomáticos e do chefe da missão diplomática, essas imunidades se estendem até aos familiares, aos companheiros, cônjuges, aos filhos até 18 anos ou que deles sejam dependentes, às vezes até aos pais desse diplomata, se eles estiverem acompanhando o diplomata. A intenção do tratado é prever que o diplomata não se sinta ameaçado por algo que aconteça a um familiar seu, para o bom exercício da sua função. Agora, importante que existe a figura da imunidade e do privilégio. A imunidade diplomática, pelo menos no campo mais teórico, ela é igual para todos os países. É previsto pelo direito internacional. Os privilégios, embora sejam previstos também pela Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, de 1961, eles podem variar conforme o país. Os privilégios, essa expressão privilégio, seria um benefício que o Estado de acolhimento concede ao diplomata, além daquelas obrigações internacionais. Certo. Como, por exemplo, o direito de importar determinados produtos, um veículo, como no Brasil nós vemos esses veículos com uma placa de corpo diplomático, não é? Aquelas placas azuis ou placas verdes. Então, o privilégio tem uma certa natureza, a imunidade tem outra natureza. As imunidades diplomáticas, elas são de natureza, então, tributária, ele não pagar tributos diretos sobre os produtos, os tributos indiretos embutidos são pagos. Se o diplomata chegar a um supermercado e for comprar um produto, ele vai pagar os tributos que estão embutidos nesse produto. Ele não pode chegar no caixa e pedir a isenção desses tributos. Ele tem a imunidade de jurisdição, ele tem que ser processado no seu país de origem, exceto em alguns casos específicos que são previstos pela Convenção. A imunidade civil e administrativa, a contribuição social sobre seus salários também não é paga, e a imunidade da mala diplomática, para a segurança da comunicação que existe entre a missão diplomática e o seu país de origem. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos com mais um bloco do nosso programa. Eu gostaria de falar até de uma possível exceção para essa imunidade. Voltamos em instantes. Vem aí a 9ª edição da Convenção Internacional sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. O evento acontece de 8 a 12 de julho no Palácio de Convenções de Havana, em Cuba. Informações no site www.eventosemcuba.com.br. Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje estamos falando sobre o Dia do Diplomata. Essa carreira tão interessante que chama a atenção de tantas pessoas e que tem algumas peculiaridades. Entre elas, a imunidade sempre chama a atenção das pessoas, né? Mas existe uma possibilidade do diplomata, ao infringir uma regra em país fora do seu de origem, ter a sua imunidade questionada ou retirada? Professor? A titularidade do privilégio, da imunidade, é do Estado que o diplomata representa, né? Ele a exerce, evidentemente, ele está protegido por esses privilégios e imunidades, mas em casos muito excepcionais, o Estado que ele representa pode renunciar a essa imunidade. Por exemplo, vamos supor que o diplomata seja autor de um crime bárbaro, né, que causou uma grande consternação, uma grande repercussão na população local. Uhum. O país onde isso aconteceu pode solicitar ao Estado que o diplomata representa, o autor do crime, né, pode solicitar que ele renuncie à imunidade de jurisdição. Essa provocação costuma surgir do país hospedeiro. Do país hospedeiro. Então solicita que haja renúncia e em casos muito pontuais isso tem acontecido. Isso tem acontecido e aí o diplomata tem que responder ao processo no próprio local, no país estrangeiro onde ele estava desempenhando as suas funções. Sendo negada essa possibilidade, ele responderia então no seu país de origem? Sempre. É dever do Estado hospedeiro, né, de promover o inquérito, né, depois da prática de um crime por um diplomata, faz o inquérito, conclui esse inquérito pela autoria do crime, houve testemunhas, né, e o inquérito é encaminhado ao país que ele representa. Então, o que acontece? O diplomata, no âmbito criminal, no âmbito penal, ele sempre será, então, repatriado